Olá, tudo bem? Muito obrigado pela audiência. Nós estamos começando mais um Baú de Votu. E hoje eu trago uma amiga aqui, cujo pai dela teve um papel muito importante na medicina de Votuporanga. Maria Inês Pedroso. Lele, né? É Lele, né? Lele, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigada a você, eu que agradeço. Fiquei muito feliz de poder vir, né? Estar aqui com você. Lele, vamos começar. Como é que a sua família veio para Votuporanga? Da onde que eles vieram? Quando que eles vieram? Olha, meu pai e minha mãe, eles eram da região de Ribeirão Preto. Meu pai era de Nuporanga e minha mãe minha mãe era mineira. Ela nasceu numa cidade que antigamente chamava Garimpo das Canoas, mudou o nome para Claraval. Aí eles se conheceram em Valentim Gentil. Nossa. Na década de 50, né? Assim, final da década de 50. Porque minha mãe, ela era professora primária e ela, quando foi para escolher cidade e tal, ela foi primeiro para Populina, depois de Populina ela foi transferida para Valentim Gentil. E meu pai fez a faculdade de medicina no Rio, mas os pais dele moravam aqui no interior de São Paulo e pediram para se ele pudesse vir para ficar perto deles, né? Então, meu pai veio para Valentim Gentil. E em Valentim Gentil, meu pai e minha mãe se conheceram no hotel que os dois se hospedavam, né? Sei. E, era muito engraçado. Minha mãe disse que era uma loucura, porque tinha a turma de professores, e, né, vários, assim, e meu pai era o único médico na cidade. Então, meu pai era assim, tinha um tratamento diferenciado. E ele era recém-formado? Sim, ele se formou, né, na faculdade em 49. Aí, acho que ele ficou mais 2 anos no Rio. Por ele falava que ele continuaria lá estudando e trabalhando, né? Mas, a pedido dos pais, Porque os pais deles moravam... Os pais dele moravam em Bebedouro. Bebedouro. Depois tinha uma cidade que também, acho que não Bebedouro, não, Viradouro. Viradouro. Aí eles mudaram para Votuporanga, meus avós. Mas meu pai, eu não sei como foi, assim, ele foi primeiro para Valentim. Então, vamos por assim, foi... Então, quando ele foi para Valentim, os teus avós moravam em Votuporanga? Sim, estavam aqui. E aí, meu pai, em Valentim, ele ficou quase 10 anos, ele e minha mãe, porque ela era professora, ele médico e tal, né? Eu nasci aqui em Votuporanga, porque minha avó e meu avô já moravam aqui. Então, eu sou a primeira filha. Nasci meio de susto aqui, porque assim, pelas mãos do meu pai, todos os filhos. Bom, vamos falar o nome do teu pai, né? Vamos lá. Então, meu pai, em Valentim, ele era o único médico na época, né? Ele foi vereador em Valentim. Foi vereador, também era muito querido. Então, assim, a minha mãe, o Cupido foi uma amiga dela, professora, que era paciente no meu pai e falou muito que ele gostava do jeito dele, maravilhoso. E minha mãe era meio receosa, porque falava assim, como eles eram professores e médico, tinha assim achava que o médico era melhor tratado, mas ela ficava com o pé atrás. Mas o doutor Rui, o seu pai, ele teve uma fama de ser uma pessoa muito boa, né, no trato, ele era uma pessoa, né, muito carinho, muito atencioso, cuidadoso com as pessoas, né? Ele era muito carinhoso também. Né? Não era bravo. Depende. Quando ele ficava bravo, sai de baixo. Mas é muito difícil ele ficar, mas assim, ele era muito assim, imediato. Por exemplo, se ele ficasse bravo com uma coisa, era naquele momento e dali a pouquinho passava.
Não era o costume. A maior parte do tempo ele era muito calmo, tranquilo. Agora me fala uma coisa, eu estou aqui pensando. É, Se os teus avós moravam em Votuporanga, então os seus avós vieram para cá no início de Votuporanga, né? mas aí eu não sei precisar a data, Zé. Eu sei que foi na década de 50 que eles vieram. Os teus avós. Meus avós, né? Agora, meu pai, para Votuporanga, ele veio em 61. Ele foi para Valentim em 50. 51, 52, né? Ficou lá, conheceu minha mãe. Eu acho assim, eles ficaram quase uma década em Valentim. Aí vieram, quando o Zé Mauro, meu irmão do meio, nasceu, 61, eles vieram para cá. Meu pai veio para o posto de puericultura, na época, né? E para a Santa Casa. E a minha mãe veio para a escola Peroni. Peroni. Estudei lá no Peroni. Eu também. E a casa de puericultura Eu acho. Foi meio antes da Santa Casa, não foi meio junto com a Santa Casa, a inauguração da Santa Casa. Foi um negócio bem próximo, né? Eu acredito que sim, porque esse posto de puericultura era como se fosse o AME agora, era o centro de saúde, e depois virou o AME. Agora, quando ele começou, era posto de saúde mesmo, era um posto de saúde municipal. Quer dizer, eu não sei te falar se é municipal devia ser municipal, mas eu acho que era municipal. Porque assim, começou então um posto de puericultura que virou posto de saúde. Isso. Porque o posto de puericultura só tratava de criança, de mães. Como que eu posso te falar? Puericultura, mas acho que era mais focado para criança, mas era um local de saúde pública. Entendi. Né? Mas eu acho que focado para a criança, né? E aí depois, quando passou para o centro de saúde, aí meu pai foi para esse local. Aí ele trabalhava nesse local e na Santa Casa, também no consultório. E ele gostava muito de cirurgia, mas ele era clínico geral. Só que como ele estudou bastante lá no Rio, um pouco de cirurgia e tal, quando tinha cirurgias aqui, os cirurgiões chamavam ele para auxiliar. Entendi. Né? Então, assim, ele, no geral, ele trabalhava como clínico geral, consultório, posto de saúde, Santa Casa. Ele trabalhou bastante. Ele foi um dos primeiros, uma das primeiras equipes da Santa Casa, então. Sim, acredito que sim. Porque na época, eu sei que por ele ser da Santa Casa, ele também era muito amigo do Dr. Camilo Barbieri, Dr. Jonas. Então, no começo, ele trabalhava muito nesses hospitais com eles. Mas aí teve um pedido do Dr. Gerosa dele ficar só na Santa Casa. Aí ele, com esses amigos, ele explicou, né? E ficou mais só na Santa Casa. Porque o Dr. Jonas também era lá do Hospital São Paulo. Porque meu pai ajudou muito ele, Dr. Jonas, em cirurgias. Eles eram muito amigos. Sei. Dr. Camilo também. E aí foi aquela época que tinha o hospital, acho que era o Hospital São Paulo, não é? Hospital São Paulo tinha o Dr. Jamilo. Era muito amigo do Dr. Jamilo, mas eu não sei se aí já tinha também o do Dr. Jamilo. Já, eu acho que o Dr. Jamilo é anterior ao São Paulo, eu acho. Porque o Hospital São Paulo, na verdade, porque a história que eu sei é o seguinte, o Dr. Camilo Barbieri precisava de 2 médicos para trabalhar com ele na clínica Barbieri. Tá. E aí um amigo em São Paulo chamou o Dr. Jonas e o Dr. Alberto. Sim. Quer dizer, chamou e os dois resolveram vir. Sim. Aí eles vieram, trabalharam, e aí eles assumiram a clínica
o doutor Camilo Barbieri, e aí montaram o hospital São Paulo, né? Essa parece que é a história. Isso. Mas o doutor Jamílio, eu acho que a casa de saúde do doutor Jamílio, eu acho que é anterior a São Paulo. Deve ser, sim, Zé. Mas meu pai era muito amigo do doutor Jamílio também. Eu lembro, assim, que de trabalho, de ajudar, era mais com o doutor Jonas e o doutor Camilo. Que depois eles também montaram, aí depois teve o Hospital Santa Catarina. Sim, não, aí já tinha aquele pedido do meu pai ficar só na Santa Casa, então acho que ele não atuou lá na Santa Catarina. Não, no Santa Catarina não, mas no Hospital São Paulo sim, né, um pouco, e aí era muita coisa, né, Zé, porque, olha, era Santa Casa, o posto, o consultório, ele trabalhou bastante mesmo, e meu pai gostava muito também da parte de campo. Ele, quando ele pôde, tem um sítio, né? Teve um sítio em Valentim. Então, no final de semana, coisa assim, ele ia para lá. Então, assim, ele tinha medicina, mas tinha essa área que ele gostava muito. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu pergunto para todo mundo que a gente está falando desses médicos antigos. Você falou que teu pai também tinha consultório. E naquela época não tinha plano de saúde, não tinha nada de... Teu pai também recebia galinha, ovo, toa. Recebia. Nossa, muita coisa. Recebeu porquinho, galinha, caixas de frutas, muitas coisas, assim, pagavam com isso, né? E meu pai também, essa parte financeira, meu pai era uma loucura, porque tinha um valor, assim, mas quando ele via que a pessoa não tinha muita condição, ele também atendia do mesmo modo. E eu não sei, de algum modo as pessoas gostavam muito dele. Tinha pessoa mais velhinha que falava, só do doutor Rui olhar, eu já melhoro. Então, é um baita olho clínico, sei lá como que é, porque naquela época não tinha nada de exames, coisas assim. Não tinha nada. Então... Era um estetoscópio. E ele também fazia atendimento nas casas das pessoas. Fazia. Lá em Valentim, eu lembro que minha mãe falava que às vezes ele ia a cavalo, às vezes para partos, para atendimentos, tal, desse modo. E os partos eram feitos nas residências. Nas residências, sim. Tinha talvez assim alguém que podia auxiliar, mas geralmente ia na casa, fazia o parto natural, né? Tudo natural. Porque tinha muita parteira, né? Tinha parteira, então, o médico acho que dava mais segurança. Lógico. Então, aí, eu te falei, mas quando eu nasci, a minha mãe estava programando, assim, porque ela não tinha mais os pais, tinha uma irmã mais velha em Catanduva. Então, ela estava, assim, se preparando, eu era para nascer em Catanduva. Mas aí já morava em Votuporanga. Mas moravam... Não. Eles moravam em Valentim. Que eu nasci em 59, né? Então, ainda faltava 2 anos para eles virem cá. Mas a minha mãe veio para se arrumar, dar uma ajeitada para Votuporanga, na casa dos meus avós, pais do meu pai, né? E aí aconteceu assim, adiantei, né? Aí meu pai estava... Ou se estourou. Estourou, alguma coisa assim, porque foi parto natural. Aí, nasci 2 horas da manhã. Meu pai, aí minha mãe disse que falou assim, meu pai ficou, a primeira filha, né, passado. Eu nasci, ele ficou olhando e falou assim, Neira, é uma menina. E minha mãe disse que meu pai ficou bobo lá comigo, assim, falou, Rui, dá uma batidinha, esse menino tem que chorar. Ficou muito empolgado. Ficou muito empolgado, né? Aí sim, disse que eu olhei em geral, tudo onde que eu tava, onde será que eu tô chegando, né? E aí até que meu pai teve coragem, eu chorei. Aí minha mãe falou, nossa, mas ela falou que foi muito emocionante, assim. Deve ter sido. Os dois, mas ele disse que ficou passado, né? Aí eu, então, fui a primeira, lá na casa dos meus avós, lá que era na rua Tocantins, que agora era uma casa linda, Zé. Você lembra aquele quarteirão do que tinha o Capitão Almeida? Sim. Minha avó morava ali. Capitão Almeida era na rua Iguaçu.
com a Tocantins. E a minha... Nossa, aquela casa. E em frente tinha a casa do doutor Ultimato Fava, que era outra casa maravilhosa. Não, do Dr. Fava era na Iguaçu, não é? Iguaçu. Minha avó era na Tocantins. Sim, que era... Mas é no meio da Tocantins. Sim, entendi, mais para baixo. Mais para baixo, mas tinha o quintal, jardim, tudo era maravilhoso. Aí, bom, enfim, eu fiquei, o primeiro aninho meu ficaram aqui, porque meu pai achou melhor esse primeiro ano tá por aqui, mas a minha mãe também, eu queria ter o espacinho dela e tal. Então, quando eu estava perto de um aninho, voltaram para Valentim. Aí ficou mais um tempo. Quando meu irmão, o Zé Mauro, nasceu, março de 61. Aí, no meio do ano, eles foram removidos para cá, assim, por questão do trabalho também, por tudo, né? Aí vieram para cá. Aí foi para onde eu moro até hoje, que é na rua Alagoas, né? Que meu pai aí tinha comprado a casa, mas aí já foi reformando, arrumando e tal. Aí o Zé Mauro nasceu lá em Valentim, que meu pai tinha o consultório ali do lado da casa deles também, em Valentim, Sim. Antes de vir para aqui, né? E depois o João Paulo, que é meu outro irmão, mas aí ele já foi alguns anos depois da gente. O João Paulo era o mais novo. O João Paulo era mais novo. E 7 anos de diferença, minha e 5 do meu irmão do meio, né? Mas o João Paulo nasceu aqui na nossa casa, da rua Lagoas. Aí parou, né? Parou por aí. Lili, como que era o teu pai na vida social? Ele pertencia a algum clube, alguma instituição? Sim. O que ele era? Meu pai, ele é um sócio, foi sócio fundador do Lions. Ele gostava muito, assim, dos trabalhos comunitários, Sim, sociais, tal, né? Sim, ele, o doutor Elcio, o seu Luiz Carlos Prado, da Caixa. o seu professor Cícero Barbosa Lima. né? Então, eles, assim, na época, né, eram, acho que, sócios fundadores. Ele viajava bastante para convenções, para coisas assim, principalmente com o doutor Elcio. Sim. E ele, nessas coisas do Lions, ele frequentava bastante as reuniões, o que tinha, né? Socialmente, assim, ele não era tão de sair, assim, muito, não. Mas ia em baile. E em baile, sim. Carnaval, não. Carnaval, eu não lembro muito, mas baile do Votuporanga Clube, sim, né? Ele gostava. E eu não sabia, você me falou que ele foi médico da Votuporanguense, no auge da Votuporanguense. Então, eu também, meu irmão falou, eu acho que ele tem uma foto, né, com o time, foi sim. E ele gostava muito de futebol, ele era São Paulino. Ah, é? Uhum. Gostava muito de futebol, ele, quando tinha jogo, ele ia, ele foi médico da Votuporanguense, né? E às vezes ele ia, o João Paulo, meu irmão, ele também gostava muito de futebol. Então, quem ia mais com meu pai nos jogos era o João Paulo. Mas aí o João Paulo já um pouco, quando ele já era um pouco mais velho. Né? Porque o teu pai, pelo que você me falou, mostrou, ele foi médico da Votuporanguense quando o Julião era o técnico, tinha o Flávio, o Ivo. Quer dizer, quando foi lá em 67, por ali, que a Votuporanguense estava no auge. Sim. O Nasser Marão era o presidente da Votuporanguense. Uhum. Foi a época que tinha o Liminha, Cardozinho. Como chama o Cido massagista? Cido massagista. Isso. Então. E o Fifi estava parando, porque ele já estava com uma certa idade. Tá. Mas o Fifi também pertenceu. O Fifi era um craque. Ele também pertenceu a esse time também. E era um timão, era um timaço. Então ele... porque ele gostava, né? Gostava. Eu não sei se eu comentei, mas é porque meu pai, desde que ele era estudante, ele falava pra gente, assim, que tudo que era de esporte ele gostava. A começar com ping-pong. Ele
participou de campeonato de ping-pong, jogava... Deixa eu fazer um parênteses. Se você falar ping-pong... Não pode falar. É tênis de mesa. Ai, tênis de mesa. Eu não sabia, porque não é... Não, ping-pong. Quem joga tênis de mesa... Eu não acho bom. Não, eles ficam loucos. Não é ping-pong, não, é tênis de mesa. Eu não sabia. Porque a gente jogava ping-pong quando era moleque. Vixe, do jeito que ele contava. Ele falava ping-pong? Ele falava ping-pong. Eu falei, bom, eu sei lá, então vai pro tênis de mesa. Porque naquela época era ping-pong. Ah, entendi, mas começou daí. Aí ele falava que tinha isso, ele jogava no time, né, de futebol lá da faculdade. Então, assim, sempre ele deu ele gostava, né, e dava muito valor. Até quando teve a escola de peixinhos aqui. Sei. Então, os meus 2 irmãos fizeram... Eu não fiz escola de peixinho, porque um tio meu me ensinou a nadar para sobreviver, para poder... Para não morrer afogada. Para não morrer afogada. Porque quase morri afogada, lá no Açaí. Naquela época... Podia andar na represa? Podia. E estava tudo minha turminha, meus primos, parentes aqui, para chegar naquela prancha. E eu fui indo, bobinha, para a prancha, não sabia nadar. E fui afundando. Quem me salvou foi um tio que me socorreu, salvou. Tal. Falou, não, Lelê, agora eu vou te ensinar a nadar, né? Aí eu aprendi a nadar lá em Ibirá, com esse tio. Mas aí... Aqui em Votuporanga, um pouquinho mais para frente, começou a escola de peixinhos. Com o Luiz Carlos Doimo. Isso, professor. E meu pai dava muita importância, né? Aí meus irmãos fizeram a escola de peixinhos e meu pai, às vezes, era convidado quando ia entregar um diplominha, alguma coisa, estava lá na turma, né? E vou falar para você, viu, na época do Doimo, agora também, Votuporanga sempre teve um bom trabalho na natação. Natação. O Votuporanga tinha uma equipe de natação fantástica, porque o Doimo tinha os peixinhos e as baleias. Ah, depois também teve as baleias. Que na verdade não era ele, o técnico. Não é a Geni? Não era a Geni. Era uma mulher que agora me foge o nome. Ela que comandava o... Sim. Então eram as senhoras... Dona Guaraci. Guaraci. Exatamente. A Guaraci que era a técnica, a professora... Da turminha das baleias, né? Ah, tá. O Doimo era dos peixinhos. Então, o Zé Mauro e o João Paulo fizeram essa escola de peixinhos, né? E meu pai gostava, dava muito valor para isso tudo, né? O João Paulo, meu irmão, gostava muito de basquete. Então, agora, você não vai falar que o pai jogava basquete. Não, meu pai basquete não. Com aquela altura dele. Dava, ele já foi lá pro futebol, outras coisas, mas sempre foi pequenininho. O João Paulo, dos meus irmãos, é o que cresceu. O João Paulo, porque foi assim, quando ele era criança, ele já era corajoso. Porque meu outro irmão, a gente não podia nem ver lá no médico, assim, que morria de medo, né? Passava mal. Mas o João Paulo já nasceu meio corajoso. Quando ele tinha uns 5, 6 aninhos, ele precisou fazer cirurgia das amígdalas. E na época, eu nem lembro, mas eu acho que foi em Rio Preto até. Não sei como é que foi. Mas eu e meu irmão, aqui a gente ficava morrendo de medo. E minha mãe falava, olha o exemplo do João Paulo, que foi na boa. Tal. Fez essa cirurgia, Zé. O João Paulo começou a crescer, ficou gordinho. E ele desenvolveu, tipo assim, ele começou a jogar basquete na escola e tal. Da minha família, assim, ele ficou mais alto. Aí ele cresceu mesmo, da altura dele já dava pro basquete. Foi o único médico do seu pai. O que seguiu o meu pai, porque meu pai falava assim, ele que faz essa medicina. Eu falava, não, senhora, se eu for médico, eu passar perto mal, eu passo mal. Ele falava, não, depois você perde o medo. Eu falei, não, pai. Mas enfim, Zé, para agradar meu pai, eu até prestei vestibular para medicina, mas por Deus, na época... Não entrei. Já tinha fonoaudiologia. Aí a fonoaudiologia, na época, era bem novo, assim, eu contei para mim. Você fez fono aonde? Eu fiz na PUC de Campinas. Mas o vestibular eu prestei medicina
e fono. Medicina um pouco mais a pedido do meu pai, mas que eu não... Eu adorei a cidade, eu prestei Uberaba. Falei, oba, quero vir pra cá, mas não queria porque era medicina. Mas aí eu prestei fono também, e fono deu certo. Eu passei, minha mãe falava assim, Variniz, é isso que você tem que fazer, isso dá certo. Meu pai falou assim, sim, pode ser também, presta, é uma boa profissão tal, mas a medicina vinha primeiro, né? Mas, ô Lele, naquela época, não se falava muito em fono. Não, fonoaudiologia, quando eu entrei, estava na área de humanas, não era da saúde, Sim. E era mais a parte de linguagem, de escrita, voz, mas não no lado da saúde, por isso que me atraiu. A educação. Era muito ligada à psicologia e educação. Não era o foco saúde, assim, como se tornou, como é hoje, né? Aí tudo bem. Aí meu pai ficou feliz, minha mãe ficou feliz, todo mundo gostou. E aí meu irmão do meio é agrônomo. Ele já de cara falou que Não quero saber. não tem jeito. Mas você vê, ele fez agronomia, que era uma outra parte que meu pai dava muito valor. Gostava, né? E o João Paulo, aí sim, o João Paulo sempre gostou da área médica, de medicina e tal. Qual era a especialidade dele? Ele foi cirurgião torácico. Ah. Então, ele gostava, olha, tanto a parte de esporte como a parte de medicina, era muito parecida. E a personalidade também, muito parecida. Seu pai. O meu pai, ele era um pouco menos expansivo, assim, extrovertido que o João Paulo. Porque o João Paulo, ele era muito brincalhão, extrovertido, né? Meu pai era mais contido. Mais contido, mas, enfim, futebol, medicina, a parte de cirurgia, que meu pai gostava, meu irmão também, né? Então, foi assim. Então, não sei, de algum modo agradou todo mundo. Deu certo. Ô, Lele, e a sua mãe? A sua mãe, ela era professora, né? E ela era escritora, né? Ela se metia a escrever os livros, né? Você trouxe dois aqui. E esse aqui, ó. O primeiro, né? Foi o primeiro livro dela. Foi o primeiro. Maria Neiva de Lima Pedroso. É um livro infantil. Infantil, esse é infantil. Porque aí, Zé, são lembranças dela, da minha mãe. Ela não quis colocar ela como a personagem. Sim, ela pôs um outro nome, né? Mas na verdade, a menininha de 10 anos aí, é ela. O que ela viveu na casa dos avós, tal, tinha uma chácara, né? A minha mãe, ela perdeu a mãe quando ela tinha 10 anos. Então, assim, na época, a minha avó teve tifo e não tinha ainda medicação e tal. Mas aí, na historinha, ela falou, ela ficou um ano para decidir se ela mudava o final ou não. Porque, na realidade, ela ficou sem a mãe. Na historinha, a mãe é curada. Então ela resolveu o problema. Agora ela começou a escrever já com uma certa idade, né? Sim, essa historinha aí, Zé, ela, na verdade, ela começou com uma pequena história que chamava Flor da Cinza. Teve uma época que eu montei um espaço cultural na minha casa que chamava Varanda das Palavras. Sim. Aí eu tinha uma turminha pequenininha de crianças que eu li, incentivar a leitura e tal. E ela escreveu essa Flor da Cinza como uma história pequenininha para contar para as crianças. Contou e guardou. Aí, em 2017, nasceram 3 bisnetinhos dela, tudo no mesmo ano. Nossa. Aí ela falou assim, Marinês, estou com vontade de pegar aquela história e fazer um livro e deixar de recordação para os bisnetinhos. Aí ela perguntou se eu podia dar uma ajuda, tá claro, né? Porque essa parte editorial, essas coisas todas eu tinha que ir atrás, né?
Aí ela escreveu, Zé, à mão, a história toda. Tem o texto. Teve que digitalizar. Eu digitalizei tudo, coloquei. E aí o Pedro João eram editores que eu conhecia. E mandei. O Miotelo, que é o editor, ficou encantado. Falou, mas Marinês, não sei o quê. Aí o Gustavo Ratazzi, pensamos nele para as ilustrações e tal. A ilustração é do Gustavo. É do Gustavo. Esse desenho é da minha mãe. E o Gustavo aquarelou. Ah, tá. Alguns desenhos aí são dela. Esse é dela. Esse é dela. Ele aquarelou também. A casinha da... Então, quer dizer, ela também desenhava. Desenhava, escrevia, né? E aí, Zé, teve esse livrinho Trilhas, ela estava com acho que 88 anos, ela foi no Fleuve, fez o lançamento, falou no Fleuve, conseguiu direitinho, tinha um pouquinho de dificuldade para locomoção, mas ela conseguiu, né? Fez o lançamento, ficou super feliz, que era um sonho dela que ela realizou, né? E esse aqui? Esse aí já não deu tempo, porque esse aí, quando ela estava com 91 anos já, eu sabia que tinha a história escrita, começada. Eu falei, mãe, acaba, mãe, para ter o livro, né? Ah, não, agora eu não consigo, não sei o que. Ela falou assim, Marinês, então você acaba. Aí, Zé, em um mês eu peguei o que tinha. Não tem tempo, né? Eu falei, tem que correr. Aí eu peguei o que tinha ali, conversei, li o que dava para inventar, contei para ela. Ela falou, pode. Então ela leu... Ela viu o livro, o boneco do livro ela viu. Só não deu tempo dela ver o livro editado, publicado. Porque aí é uma história, né? Aí já é de ficção, é um extraterrestre que na época que o meu irmão João Paulo nasceu, disse que estava muito em alta essa coisa. Dos ETs. Né? Aí ela imaginou uma história, eu entrei no embalo da história e foi, né? E ela e o João Paulo, quando o João Paulo entrou na faculdade lá no Rio, ela estava na casa de um tio nosso, ela e ele. E foi a noite dos OVNIs, é uma noite oficial dos OVNIs. Acho que é 19 de maio, não sei se é 86, aí vai ter. Eles viram, Zé, vários passando. Eles viram? Foi no Rio, Minas, São Paulo e não sei, foram 3 estados que apareceram vários. Diz que a aeronáutica viu que tinha movimento inteligente e ficou conhecida como a noite oficial dos OVNIs. Ela se inspirou. Aí ela achou que ela devia continuar. A história continuou mais um pouco, mas parou. Aí continuou só quando eu te falei, quando ela já está mais velhinha. Ô Lele, agora você também tem livros escritos. Eu tenho né? Então. Fala um pouco. Não, Lele, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu comecei a ler o seu livro, eu comecei a achar... Bom, Lele, mas o livro vai crescendo, você vai se desnudando diante do leitor. Você colocou a tua vida, o teu sentimento. Eu achei isso muito louco, sabe? Muito, sei lá, corajoso, não sei. Conta a história desse livro. Conta. Como é que começou? Ó, Zé, vendo a história da minha mãe, eu falei para ela, eu acho que essa parte de linguagem, escrita, eu herdei tudo da minha mãe, né? Meu pai gostava muito de conversar, de história e tal, mas a minha mãe gostava de escrever. Então ela anotava, tinha as coisas e eu, por um lado, eu fiz isso também. Então, essa minha história é assim, quando eu não sabia mais, assim, o que poderia ser ou não ser, eu falei, eu não sei, naquela época eu estava assim, acho que perto de ter uns 40 anos e tal. Falei, poxa, eu não sei, eu sempre pensei assim, é bonito, eu acho bonito quando as pessoas casam, têm os filhos continuam e tal, tudo.
Eu falei, eu nem sei se eu vou casar, vou ter filho ou não, que eu não vou ter. Falei, eu vou pegar meu caderninho e vou anotar que eu puder Dentro de uma dentro de uma relação sua relação que você minha. tem muitos anos. Sim, porque assim, vamos supor, o Quidão, né? Quando eu conheci o Quidão, assim, eu estava recém-formada, vim para Votuporanga, né? Aí que eu conheci ele no lanchopão, né? Eu Ponto de conheci, era parada ponto dele. de parada ali, né? Aí conhecemos, tal, tudo foi muito emocionante. Teve um perigo, uma possibilidade da gente ter seguido, porque tinha aquela época o Vilar Pianos Bar, Sim. na década acho que de 80. Nossa Sim, senhora, era um bar maravilhoso. E o Quidão adorava aquele bar. sim. Aí o perigo que eu falo é assim, no Vilar, que ele me chamou um dia pra ir e tal, que pra mim foi o dia mais romântico, porque o barzinho era lindo, né? Era aquele clima Era mesmo. piano, Tinha tudo a tinha ver. tudo a ver. A música era As Rosas Não Falam, que marcou, né? Aí lá o Quidão falou se eu teria coragem de ir com ele para Mato Grosso. Mas eu era nova, recém-formada, estava acabando de chegar aqui. Eu acho que aí eu não tinha coragem. Tinha Mas estrutura para isso. eu não tinha estrutura, mas nem ele, porque os dois, porque eu acho que ele também deve ter falado meio de susto, porque não sei, teve uma tentativa, mas não, falei, não sei, acho que não dá, né? Eu tava, enfim, foi essa história. Aí a gente viu que não dava assim, tentamos ficar junto, não ficava. Falei, ficar separado também não ficava. Falei, vixe, meu Deus, não sei o que vai virar isso daí, né? Rolou assim, não era um namoro, não era uma coisa assumida, né? A gente desde o começo sempre foi muito amigo e tal, mas assim, como que eu posso falar? Não era uma coisa assumida publicamente, não, nada disso, mas era. Mas todo mundo sabia, né? Todo mundo sabia, então eu não sei, eu acho que a gente achava que a gente era tão biruta, tão doido, assim, que era como podia ser, né? Enfim, eu não sei dizer, Zé, assim, a gente foi vivendo Uma relação meio estranha. estranha, mas tinha uma ligação muito forte. Então, Sempre pelo que eu teve. li no teu livro, Uhum. você coloca isso, mas você coloca também um grande respeito que ele tinha por você, né? Sim, Tinha sim. um respeito tremendo, né? Tremendo. Ai, porque, na verdade, eu acho que esse modo dele ser, de algum modo, ele achava que me protegia. Talvez por nossas histórias, assim, eu não sei o que passava na cabeça dele nessa questão, assim, mas parece que cada um ter a sua vida era de um modo mais protegido pela vida. Você, eu conheci muito Quidão, foram muito amigos e tal. Ele era uma pessoa também que não gostava muito de compromissos que Formais. formais, que tolhisse A liberdade. tolhesse a liberdade dele, né? Sim. Ele queria ser uma pessoa livre. E sempre foi. Sempre foi. Aham. Ele era rebelde. Sim, por natureza, Por né? natureza. Nem os remédios que tinha que tomar ele não tomava. Sim. Né? A gente sabe disso. É. Ele era uma pessoa complicada, amigo demais da conta, mas ele tinha as manias dele, né? Sim. No lanchopão ele só sentava na mesa 1. Ai de quem sentasse na cadeira, né, Zé? Eu ia Não, tinha vez ele ir embora. embora. E quando ele queria ouvir a música e alguém conversava, e ele ficava louco também, né? Eu acho, sabe, Zé, que acima de tudo era isso, dessa liberdade. E é gozado que eu não sei, eu acho que eu entrei nessa dele, cada um teve assim seu caminho, seu jeito, mas a ligação era enorme. Bom, aí eu escrevi tudo num caderno. Mas você não pensava em escrever um livro? Não, eu pensava em deixar alguma coisa guardada. Que é como eu te falei assim, eu falei, bom, aí quando eu comecei a escrever, já tinham passado mais de 10 anos que a gente estava junto assim, Sim, nessa relação, né?
mas eu não sabia para que caminho eu ia seguir ou não. Tanto que essa primeira parte termina de um jeito que eu fico aberto, assim, não sei o que vai acontecer e tal, e guardei. Ele estava vivo. Estava vivo. Aí ficou guardado muito tempo e tal, né? Em 2008, quando a gente teve uma reaproximação e tal, eu voltei e comecei a pensar, falar, não, né? Dá para, né? E contei para ele do que eu tinha feito, porque aí o guardado, eu não publiquei nada, eu fiz como estavam nós dois vivos, tal, tudo, eu falei... Você pôs pseudônimo. Eu pus pseudônimo e tal, né? E essa versão eu mandei para a Biblioteca Nacional. E essa versão eu contei porque não. Aí ele riu, falando, Lícia Biruta, como que vai fazer? Eu falei, não sei, eu não sei o que vai acontecer, não vai, tá lá guardado, né? Tá na biblioteca. Aí tudo bem. Aí ele ficou sabendo, contei. O que eu escrevi, ele falava tudo igual eu tinha escrito. Falei, de algum modo, as minhas lembranças eram lembranças dele também, né? Mas aí, Zé, ficou desse jeito. Aí, o Quidão faleceu em 2015, né? De 2015 até 2020, eu fiquei pensando, assim, que eu tinha aquilo, não sabia o que fazer, se reescrevia, se publicava. É porque aí, além daquela primeira parte, tinha outra parte, né? Aí teve a pandemia. Aí na pandemia a gente estava mais recluso, né? Sozinho. Eu peguei e falei, acho que eu vou rever isso daí, né? Revi e veio. Aí eu não sei te falar, é gozado, que parece que vinha tudo na minha cabeça, assim. E tinha momentos na hora das músicas que eu intercalei com música que a gente gostava, né? Que ele gostava, né? Então, tinha horas que parecia que vinha uma intuição assim, aquela por quem merece amor, eu veio igual um raio, assim, né? Sim. Sabe? Falei, e agora? E quando eu estava escrevendo, ai, que loucura, eu não sei dizer, parecia assim, que eu podia... Acontecia automaticamente. Acontecia automaticamente, eu que ia lembrando, contando, vendo, né? Tá, aí eu pensei, falei, poxa, agora Quidão faleceu. Eu não vou pôr pseudônimo. Aí eu não sabia o que fazer, falei, não vou pôr nome de ninguém, mas eu achei que eu dediquei o livro a ele, a memória dele. Porque eu falei, sei lá o que eu faço agora. Aí, não, mas no livro você cita o nome dele. Cito, eu e ele sim. Sim, você não cita os demais. Os demais, Verdade. Sim, então... Você fala amigos. Sim, isso. É claro, quando você vai ler, você vai saber. Corses. Mas eu digo assim... Inclusive no meu bar. No teu bar, imagina que eu não ia falar, né? Então, Zé, mas aí eu fiquei pensando, o negócio da coragem é assim, será que eu faço isso ou não? Aí eu fiquei 1 ano para resolver se eu colocava publicamente ou não. Eu pensei, eu vou colocar, sei lá, né? Eu não sei o que o Quidão pode achar ou não achar. Porque, tipo assim, como... Agora, eu acho... Não, eu vou ser sincero, eu assustei. Né? Então, você abriu assim, né, todo o jogo. Eu acho que você deve ter ouvido de alguns amigos mais próximos, Lícia é louca, sim. Ou não? Ouvi, porque tipo assim, como de algum modo, tinha tudo entre a gente, mas era um modo assim, não tão às claras, né? Tão explícito, né? Aí o livro, de algum modo, mesmo eu falando no livro, que não tinha essa coisa assumida, formalmente, nada, tal, não tem como, porque aí é uma exposição, né? Mas aí, Zé, eu fiquei pensando que o que eu dava valor, assim, a minha própria mãe, tipo assim, que ela, claro, né, assim, ela não concordava com o modo como era a coisa, tal, mas ela sabia Seu pai sabia dessa relação? Meu pai sabia.
Meu pai sabia e ele achava assim que eu devia seguir o que eu sentia. Meu pai. Mas assim, não que eles concordassem com o modo como Você levava levava a coisa, como era, porque para eles, claro, seria melhor uma coisa mais mas seguro. segura, né? Mas meu pai sempre foi assim, de dar muito valor para o sentimento. A minha mãe ficava preocupada com essa questão da exposição, tal, todos já falavam. Mas a minha mãe valorizava muito a escrita, o sentimento, a autenticidade. Então, a minha mãe, ela estava viva quando o Quidão faleceu, né? Quando ele precisou daqueles momentos de ajuda, tal, tudo. Ela falava que era assim para eu ajudar, para eu tentar não me envolver tanto. Sim. Mas nenhum momento para eu deixar de estar perto. Então, Porque, Lili, só assim, para te finalizar, porque o Quidão era uma pessoa complicada. Ele era uma pessoa cheia de manias. Tal. sim, Só que era uma pessoa extremamente querida. Quando aconteceu o acidente, que ele ficou lá, o Júnior Pignatari e o Kid Facchini, né? O Kid trouxeram ele. de avião, trouxeram, quer dizer, eles na hora se sensibilizaram. Sim. Porque o Quidão nunca foi um puxa-saco de ninguém. Não, ele era autêntico. Ele era autêntico, ele era crítico. Isso. Né? Uhum. Então, assim, essa personalidade dele, a gente conhecia e tal. A gente sabia dessa relação sua por cima. Mas quando você começa a descrever alguns momentos, eu acho que ninguém sabia. Não sabia. Ninguém, Zé. Ninguém, né? E isso, para mim, eu sinto assim que o Quidão é o respeito que eu te falo, assim. Ele nunca fez nenhum comentário, ele nunca fez nada. Nunca. Então, eu acho assim, quando ele falava de mim, que alguém falava, ele falava sempre com muito carinho, com muito respeito, assim, de um modo que não chegava lá. Ô, Lili, você sabe que você falando isso, eu me lembro. O Quidão nunca falou de você, pra mim, em público. Mas um dia eu não sei porque cargas d'água, eu fui dormir no apartamento dele. Nós ficamos uma meia hora falando de você, da relação, tal. Quer dizer, ele era uma pessoa super reservada, né? Ele era. Era, sim, Zé. Mas que bom. Esse dia aí, eu acho que talvez, provavelmente, porque a gente estava, você lembra se a gente estava na casa, não sei, de uma amiga, e depois eu tinha falado com ele alguma coisa, a gente estava bem próximo. Mas se ia lá para ficar com ele no apartamento. Não sei porquê. Acho que ele me chamou para ir, porque eu morava em Rio Preto. Então, mas assim, Zé, mas eu digo assim, não tinha uma coisa, não tinha isso, sabe? No fim, quando ele estava precisando mais de estar perto, assim, aí não tinha escapatória, aí a gente acabou ficando meio mais visível. Porque assim, eu fui no médico com ele, estava vendo coisas com ele antes do acidente. Então, assim, a gente estava bem perto, assim. Porque ele não ligava para a saúde dele, né? Ele tinha uma diabetes, tinha que tomar. Então, no finzinho, antes do acidente, eu fui com ele, né, no cardiologista, no Fernandinho, que era o endócrino. Ele tinha problema de visão, né? Sim, porque ele estava com problema de audição e de visão. Então, tá muito difícil, tadinho. Aí um dia ele falou para mim, Lili, demorando muito para... Que ele falou, né? Legal, né? Ele falou que quando a gente estava junto, ele ficava em paz. Mas que demorou muito para... É sempre assim. Eu falei, não tem importância, Deus sabe o que faz, deixa quieto, né? É o que foi, mas olha, que foi possível. Como é que chama um livro mesmo? Conduzidos pelo tempo. Sabe por quê, Zé? Porque eu comecei na década de 90, 80, final de 80, por aí, e ele acabou em 2020. Então, eu achei que tinha Tem muita história. Tem muita história, né?
Mas eu achei você uma coragem de expor. Então, mas você sabe, eu acho assim, eu acho que eu fiquei feliz de finalmente ter tido Eu acho legal isso coragem. né? Se deixar na boa. Acho que não, porque, tipo assim, eu acho que foi o que, como eu coloco lá, foi o que pôde ser. Eu me sinto muito feliz, assim, por tudo que a gente pôde passar. Tipo, eu acho assim, cada um tem uma história de vida, né? Eu acho que essa foi o que, né? O que pôde ser muito forte, esse é sempre muito forte, mas assim, se vê, mesmo no livro, eu falo. Agora a gente não sabe, porque eu acredito assim, que ele segue na espiritualidade, eu não me sinto desconectada, sinto que tem, mas assim, de algum modo, eu estou por aqui, ele está por lá, a gente precisa, vida que segue, né? Vida que segue, que eu digo assim, muito provável, eu acredito assim, tem propósitos, coisas que eu preciso passar, fazer, ele também, não sei, mas essa ligação forte, mesmo com a morte, não é rompida, Zé. Incrível, incrível porque... Sei isso. É, Eu também já passei por isso. tá. Lelei, estamos chegando no final. Um papo muito gostoso. Conversar com a gente mesmo. E eu não tive amizade com seu pai, né? Mas eu conheço, assim, a vida dele e tal. Uma pessoa sempre muito... Querido. E é muito legal contar a história dele, que ele foi importante, né? Na saúde do Votuporã. Foi sim. Muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço, Zé. Fiquei muito feliz, né? Você sabe que a gente gosta muito de conversar, de contar as coisas. Gosto, né? Admiro muito o teu trabalho, as coisas. É muito bacana. E eu só tenho a agradecer, né? Por tudo. Eu gostaria só, assim, fiquei preocupada quando você me chamou, porque eu ainda estou bastante emocionada pela questão do João Paulo, meu irmão, né? Sim. Esse meu irmão, eu acho assim... Conheceu quando? Olha, alguns dias após o aniversário dele, de 59 anos. Foi nesse ano. Janeiro desse ano. Então, assim, a gente ainda fica abalada, mexida, né? Eu fiquei meio preocupada, que eu falei, meu Deus, do João Paulo, a gente sabe muita coisa, porque assim, eu acredito que, como eu te falei, o mais próximo do meu pai, o João Paulo foi muito querido, assim, teve uma manifestação gigante. Meu pai, ele tem as homenagens, tem posto de saúde com o nome dele aqui, em Valentim. Agora, o João Paulo, as manifestações de carinho Foi infarto, né? dos alunos, foi um infarto fulminante, sabe? As manifestações assim dos alunos, dos pacientes, sabe? Foi enorme. A gente ficou assim agradecida, espantada com o tanto de carinho que teve, né? Então, mas o João Paulo é um programa especial. Tá bom, muito obrigada. Obrigado você, Lelei. Bom, e assim nós encerramos mais um Baú de Votu. E na próxima semana nós teremos aqui mais um convidado. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até semana que vem.